Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o desespero e a loucura, provavelmente uma paranoia ou coisa parecida, em um líder que não é submisso. Vamos começar focalizando o rei Saul. Já era rei. Antes de ser rei, ele foi preparado pelo Senhor com tudo que havia de melhor para que ele tivesse todas as condições de reinar. Deus o preparou, Deus preparou a indicação e a aceitação do povo, isso é muito importante. E Deus preparou as circunstâncias para que ele efetivamente começasse a reinar. Uma guerra inesperada que ele venceu e dali ganhou não só o despojo da guerra, mas todas as condições para efetivamente reinar. Então ele teve tudo. Ele foi preparado, ele teve a unção de Deus, a indicação para o povo através do profeta Samuel. Se não fosse o profeta Samuel, ele nunca seria rei. Mas ele se esqueceu disto. E isso acontece com muitos líderes que depois que assumem a liderança de um grande povo, uma grande igreja, eles se esquecem de todos aqueles que contribuíram para que ele chegasse até ali. Isso é comum. E ele se ensoberbece, como Salomão. Mas o Saul também se ensoberbeceu e lá pelas tantas achou que não precisava mais do Samuel, do profeta Samuel. Lá no final da vida, já enfrentando em desespero o exército inimigo dos filisteus, ele desesperadamente foi tentar trazer dos mortos o Samuel e caiu nas mãos do diabo, que quer só matar, roubar e destruir. A sua vida teve um fim terrível e ele, em desespero, sem ver esperança nenhuma, se matou. Saul é para nós um exemplo do que não se deve ser. Ele, no início, foi humilde, tinha que ser, mas assim que recebeu o reino e se instalou no reino, ele se sentiu tal. Há pessoas que são simples enquanto são pobres. Quando eles conseguem um cargo, uma posição, um salário alto ou ganham um dinheiro grande, eles se transtornam completamente, passam a ser esbanjadores, vaidosos, soberbos, gastadores, cheios de si, desafeiçoados aos outros, esquecem os outros que os ajudaram no passado. Você conhece gente assim? Que quando ficou rico, desprezou os outros? Pois é, isso acontece com o ser humano e aconteceu com Saul. Mas não é para acontecer com um líder do povo de Deus, porque Deus quer que sejamos sempre dependentes dele. Nessa fúria toda, o rei Saul começou a perseguir Davi. Não tinha motivos, apenas porque Davi, sendo bem-sucedido em tudo quanto fazia, representava para o rei Saul um concorrente. Davi nunca se lançou, nunca quis concorrer com Saul, nunca se levantou, nunca demonstrou nada parecido. No entanto, Satanás colocou no coração de Saul isto. Por quê? A Bíblia diz que a unção de Deus, o Espírito de Deus que estava sobre Saul, saiu e foi sobre Davi. E Davi estava sendo preparado pelo Senhor, inclusive, nessas perseguições, para ele ser humilde, preparado pelo Senhor para ser o novo rei, quando Deus quisesse. E Saul, quando entendeu isso, passou a perseguir terrivelmente o Davi. Ele via em Davi um concorrente. Quantas pessoas nas igrejas veem no seu irmão um concorrente e tratam mal?
Ontem eu vi um neto, uma neta, chutar o irmão porque ela estava enciumada. A mãe fez carinho no irmão e ela ficou brava. Pequenininha, são crianças bem pequenas. Ela ficou brava, esperneou, ficou desesperada, meteu o pé no irmão porque a mãe estava acariciando o irmão. Há pessoas que agem assim, como crianças enciumadas. O Saul, por exemplo, ficou com raiva e passou a perseguir Davi. Por fim, queria matar e matar de qualquer jeito a Davi, porque via em Davi um concorrente. Quantos crentes nas igrejas estão vendo no seu irmão, não um irmão a quem amar, mas um concorrente que querem derrubar? Querem derrubar o concorrente porque vão tirar o seu cargo, sua posição, o seu destaque, vão tirar a atenção da sua pessoa e estão ganhando a cena. São pessoas que estão ganhando muita atenção dos irmãos e a pessoa fica enciumada e não aceita mais aquilo e faz como Saul, parte para derrubar aquele outro irmão. Você já viu isso na igreja? Pois é. E o Davi, então, começou a fugir. Teve muitas experiências. Deus mostrou para ele que tudo que ele fez por conta própria não era bom, não seria útil, mas Deus permitiu que Davi tomasse muitas decisões que não deram certo, mas que ensinaram, foram didáticas, trouxeram lições preciosíssimas para Davi. Vamos aprender essa lição. Se você ama a Deus, todas as coisas acontecerão para o seu bem. É o que a Bíblia nos ensina, Romanos 8, 28. Mas se você ama a Deus sinceramente acima de tudo o mais, todas as coisas Deus vai fazer acontecer para o seu bem, inclusive quando você errar. E aí vale aquele ditado, Deus escreve certo pelas nossas linhas tortas. A gente pode errar, mas Deus vai providenciar circunstâncias para corrigir as consequências do nosso erro e continuar nos guiando. Davi fugiu para os filisteus na hora errada, depois fugiu para Moabe, quis ficar por lá, Deus mandou ele voltar para Judá e assim por diante. Todas as decisões de Davi estavam supervisionadas por Deus. Já Saul era exatamente o contrário. Tudo que ele fazia era soberba, era vaidade, loucura, era confusão no reino. Tudo que Saul fazia era para pior. E aí ele se fez de coitadinho e, ao invés de transmitir um bom exemplo e discipular os seus soldados, os seus servos, ele fez o contrário, colocou como coitadinho, precisando muito da ajuda dos servos. A paz estão se colocando como coitadinhos, precisando dos filhos, ao invés de ser o contrário, os pais ajudando os filhos, orientando com convicções, eles estão pedindo em desespero a ajuda e a compreensão dos filhos. E eles acabam criando monstros em casa. Os filhos são criados numa rebeldia e desobediência muito grande. Depois, o Saul saiu e, quando denunciaram o sacerdote Aimeleque por ter consultado a Deus em favor de Davi, ele ficou com raiva do Aimeleque, foi lá e mandou matar, não aceitou aquela loucura dele de Saul, não aceitava qualquer explicação do sacerdote Aimeleque, um homem que tinha sido muito correto. Matou o sacerdote, os filhos e netos dele, todos os sacerdotes, fez um morticínio, porque na cabeça dele, o sacerdote, quando consultou a Deus a favor de Davi, estava de mãos amarradas com Davi e em complô contra ele, Saul. Qualquer pessoa que ele entendesse podia ser vista como um inimigo e ele mandava matar. Um regime de terror Saul implantou em Israel por falta
de orientação, uma pessoa que não tinha mais autoridade sobre ele, não estava mais submisso, e ele também, em loucura, fazia coisas terríveis em Israel, e foi assim, e continuou assim. Isto se repete. Quando vemos uma criança rebelde, quando vemos um homem desbocado, nojento e violento, quando vemos uma mulher destramelada, indo para a prostituição, fazendo e acontecendo, nós podemos pensar várias coisas. A educação dessa pessoa, as eiras e beiras dela, as estribeiras, ou seja, ela tem limites. Quem é responsável por essa pessoa? É uma mulher casada? O que o marido dela pensa? Se é um homem que se diz crente, quem é o líder dele na igreja? E assim por diante. Também nós precisamos ver o quanto dessa pessoa está influenciado por um demônio. É muito comum isso, nós vermos uma pessoa destramelada, uma pessoa louca, violenta, desbocada. Essa pessoa, em grande parte, é por demônios que ela está fazendo isso. Então, a nossa luta contra Satanás é com armas espirituais. Não vamos ficar com raiva da pessoa, nós vamos orar por ela. Temos que ter esse discernimento de Deus. Davi nunca ficou com raiva do Saul, porque ele sabia que era um demônio que estava dirigindo Saul, mas essa loucura que fez matar muita gente está manifesta em muitas pessoas em nossos dias, inclusive em líderes de igreja, que dirigem a igreja de uma forma muito triste, oprimindo os irmãos, membros da igreja, e a pessoa não admite qualquer concorrente na liderança, ele faz e acontece, e manda na igreja. Existem líderes assim que estão como Saul, estão sem rumo, eles não têm autoridade sobre eles não querem, eles querem ser absolutos, donos da igreja, tiranos, ditadores na igreja, e é triste a gente ver uma situação desse tipo. Que Deus nos oriente para entendermos isso. Você discernir o quanto de demônio está numa pessoa que está fazendo coisas absurdas, loucas, para você poder fazer o desconto e orar por ela, ao invés de só criticar. Você poder entender o seu papel que você deve fazer, onde você deve, quando confrontar ou quando não, você se calar e se afastar dessa pessoa. Davi fugiu completamente de Saul, não dava para enfrentar Saul, ele nunca quis enfrentar, ele fugiu. Bom, e busque a direção de Deus, conselheiros sábios, pessoas capazes para orientar você. Isso é essencial na vida. Procure entender essas coisas.